Vamos apresentar dois temas, sendo eles a valorização e a desvalorização do pensamento científico no Brasil e o que é ser brasileiro. Será apresentado pelas alunas Gabriele Boeira e por Laura Conaco. A valorização e a desvalorização do pensamento científico no Brasil. Primeiramente, o que é a ciência? A ciência é o sistema de adquirir conhecimento através de pesquisas ou métodos científicos. E a importância de ter uma boa ciência no país é o desempenho que ela traz através de suas descobertas de remédio, vacinas, tanto nessa área da medicina quanto da economia e do social. Logicamente, a consequência disso é o reconhecimento mundial que o país leva. Uma de suas problemáticas é que requerem muito investimento. A gente pode até citar o nosso atual momento, a gente está passando por uma pandemia do vírus da Covid-19, e o Brasil, há um mês e meio, 2 meses atrás, eles começaram a investir na pesquisa, eles começaram a iniciar o processo da pesquisa. Se a gente for parar para ver os outros países, eles já estavam praticamente desde março, que foi o começo mesmo da pandemia, já com a pesquisa em andamento com a pesquisa. Uma outra problemática é a ciência e os profissionais, eles são muito pouco valorizados no país. E ser cientista nem é concedido como uma profissão. Vamos para as possíveis soluções para esses problemas. Uma das possíveis soluções a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem o auxílio terno, moradia e viagens para deputados. Se a gente cortar esses auxílios e investir todos eles em pesquisas científicas, seria uma ótima solução. Reconhecer a profissão de cientista pelo Ministério do Trabalho e fazer a divulgação de pesquisas e seus resultados através das mídias sociais. Coloquei uma plausível citação para usar na redação, né? A gente pode usar a Fundação Oswaldo Cruz, que é uma das melhores instituições mais desempenhadas em ciências no Brasil. O que é ser brasileiro? O brasileiro se une quando o assunto é a origem, valorizando a cultura e os costumes regionais, assim carregando a essência de cada região por onde passa. Ser brasileiro é estar de coração aberto para o que cada um ao seu redor tem a oferecer. Como exemplo, as histórias, danças, poesias e trajes. Ser brasileiro é saber desde pequeno a identificar o outro pelo modo de falar e pelo modo de agir. Ser brasileiro é ser conhecido mundialmente pelo seu carisma. Ser brasileiro é experimentar variações de comidas típicas dentro de um só país. O que é ser brasileiríssimo? O brasileiro não tem um perfil definido. Somos uma mistura de muitos povos. Tem brasileiro descendente de índio, europeu, africano, asiático, entre vários outros. E isso só reflete na cor da nossa pele, dos nossos olhos, no nosso estilo de cabelo e dos nossos traços. Nós temos uma cozinha de dar orgulho. Cada região tem o sabor de dar água na boca, seja a comida deliciosa e temperada a comida mineira, as exóticas frutas tropicais ou as paixões nacionais, como a caipirinha, o pão de queijo e a coxinha. Ser brasileiro é ter o arroz e feijão como base da grande maioria das refeições. E ainda por cima tem a eterna disputa do feijão por cima ou feijão por baixo. Ser brasileiro é ser compatriota de personalidades como Ayrton Senna, Oscar Niemeyer, Tarsila do Amaral, Cazuza e Cássia Eller. Isso só para citar algumas das mais conhecidas que fizeram história e são motivos de orgulho para o Brasil. Pontualidade não é o nosso forte. Se marcarmos um evento às 6 horas, isso significa que as primeiras pessoas vão começar a chegar só lá pelas 7h30. A língua oficial do Brasil é o português. Mas se der uma rodada de norte a sul do país, nem parece a mesma língua, porque a gente fala mandioca, macaxeira ou até o aipim. Grosseiro, melancólico, preguiçoso, malandro. Por outro lado, exótico, alegre e cordial. Essas são algumas das imagens tradicionalmente associadas por estrangeiros e até mesmo sociólogos, antropólogos e escritores nativos quando o assunto é representação do brasileiro. Isso se dá pelo histórico do país, no qual passamos por um momento de escravidão.
Além disso, eles afirmam que o clima tropical do país deixa o organismo com menos destreza, falando assim que somos preguiçosos e malandros. Da mesma maneira, dizem que a maioria dos brasileiros são negros, mas isso se dá pelo fato dos africanos serem trazidos da África na época da escravidão. Com todos os comentários ruins, ainda temos a fama de carismático, super bem recepcionista quando o assunto é estrangeiro. Dessa maneira, o nosso país é conhecido como o país do futebol, pois muitos craques brasileiros ficam conhecidos no mundo inteiro pelas suas artes manhas com a bola no pé. Dessa forma, o que encanta os gringos é a festa que acontece todo começo de ano nas avenidas do Brasil, o nosso carnaval, conhecido pelas músicas contagiantes, pelos desfiles e principalmente pelos trajes usados.